Olá, boa tarde. Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Eu sou a professora Janete, da Secretaria Municipal de Educação. Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito interessante que a maioria dos jovens gosta, que é a internet. Então vamos lá ver o que nos espera. A internet como fonte de informação e pesquisa. Embora a internet tenha facilitado o processo de pesquisa, nem tudo que é publicado é confiável. E aí, vocês concordam? Que nem tudo que é publicado nós podemos confiar? É o que nós vamos analisar agora. Um bom pesquisador é aquele que desenvolve. Ele desenvolve o quê? Um olhar crítico. Então, ele dá uma peneirada naquilo que ele lê. Ele dá uma filtrada, né? E analisa as respostas obtidas. Para refletirmos sobre esse assunto, vamos ler os textos a seguir, que são um pedido de ajuda de um estudante, publicado na internet, e a resposta de outro internauta. Então, o estudante faz uma solicitação, um pedido de ajuda, faz uma pergunta, e tem um outro internauta que dá esse feedback, essa resposta. Quem leu o livro A Marca da Serpente pode me responder? Então, essa é a pergunta do internauta. Sobre o livro, responda. Olha quantas questões que ele faz para ver se alguém sabe essas respostas. Quem é o personagem principal? Que fato da história de sua vida marca a vinda para o Brasil? Por que o interior de Minas Gerais tornou-se o lugar ideal para Vlad se instalar? Que fato mudou os rumos da vida de Vlad? Qual foi o grande conflito interior que Vlad atravessou? E qual saiu vitorioso? Qual foi a prova decisiva para Vlad? Por favor, aí estão algumas das perguntas que preciso da resposta. Vale 10 pontos. Então, pela pergunta, dá para perceber que deve ser um aluno que está assim, aflito, por conta de alguma atividade que ele tenha que apresentar na escola. Então vamos ver o que um outro internauta dá de resposta a ele. Melhor resposta, Kukan Ei. É o internauta que dá essa resposta. Olha o que ele fala, gente. Resumos, análises, síntese, sinopses, monografias, resenhas, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, projetos de pesquisa, fichamentos, compilações, comentários, características, críticas de livros, textos, filmes, novelas, música, documentários e autores, quando solicitado por professores, olha só, quando solicitados por professores ou entidades de ensino, são para avaliar o grau de entendimento, análise e crítica do aluno quanto a determinada obra, assunto, conceito ou teoria. Aconselho a execução da tarefa escolar pelo próprio aluno, para sua melhor e maior qualificação no futuro, principalmente ética, moral e profissional. Olha que tapinha de pelica que esse internauta dá ao outro. Porque o outro, ele está querendo a resposta pronta, ele não quer ler o livro, ele quer todas as respostas. E isso, o que vocês acham? Isso vai ser prejudicial a ele ou vai ser benéfico? Fica aí do outro lado para vocês pensarem. Olha o que esse internauta falou para ele. Que ele deve, independente do que for solicitado a ele pela escola, seja um resumo, uma análise, uma síntese, uma monografia, seja o trabalho que for solicitado, ele tem que correr atrás. Porque lá no finalzinho, olha o que ele fala. Porque vai ser para a sua melhor e maior qualificação no futuro. Principalmente, olha só, gente, ética, moral e profissional. E eu concordo amplamente. Qual foi a atitude do internauta Kukan Ei em relação ao pedido do estudante? Ao responder que argumentos o internauta utilizou para justificar sua atitude? Então, quais argumentos que ele utilizou
para sustentar a sua defesa de que o importante é ele mesmo, o próprio estudante, fazer atividade? Estudar, pesquisar, arregaçar as mangas e não depender de respostas prontas, né? Então, quais são esses argumentos que ele utiliza lá? Vocês concordam, com o Q&A? Então, nós temos ali uma legendinha, um ícone a favor, um verdinho ok, ou contra? Leitura. A internet desenvolveu-se no Brasil a partir da última década do século XX. Desde então, e cada vez mais, é a principal fonte de pesquisa dos estudantes. Sobre esse assunto, vamos ler alguns trechos da crônica de Moacir Scliar, escrita para o site da Carta Maior, uma publicação eletrônica multimídia. Lembrando que Moacir Scliar, ele foi um cronista muito importante e contemporâneo. Acredito que faça 3 anos ou menos que ele faleceu. Então vamos ver o que ele fala sobre esse assunto. Internet e fraude. Alguém duvida que a internet mudou a vida das pessoas? Não, ninguém pode duvidar disso. A internet não é apenas um meio de comunicação ou de informação. É um jeito de viver, um novo jeito de viver. E a história do mundo vai se dividir em 2 fases. Olha o que ele comenta, que nós temos 2 fases. Antes da internet, chamada AI, e DI, depois da internet. E ai do AI. A internet subverteu totalmente a milenar ideia de que os mais velhos detêm o conhecimento. Agora, são eles que têm de aprender com os mais jovens e não o contrário. Olha o que essa crônica diz. Que até as pessoas muito sábias, mais idosas, que elas também têm que aprender um pouco mais agora com a internet. Por quê? É um novo método, uma nova tecnologia, uma nova ferramenta. Em primeiro lugar, precisamos nos dar conta de que, como foi dito antes, copiar os alunos sempre copiaram. Só que antes faziam isso à mão. Pode-se alegar que dessa forma aprendiam alguma coisa. Mas trata-se de uma afirmação questionável. Então essa questão, ela é questionável. Será que quem copia aprende alguma coisa? Então ela é questionável. Copiar pode ser simplesmente uma coisa mecânica, automática. Em primeiro lugar, o melhor é perguntar: qual deve, afinal, ser o característico de um trabalho de aluno? A mim, a resposta parece óbvia. O trabalho do aluno, como o trabalho de qualquer pessoa, como este texto que vocês estão lendo, deve refletir o pensamento e as emoções de quem o elabora. Ou seja, o trabalho deve ser eminentemente pessoal. Ele coloca ali todo o conhecimento prévio ou não dele. Então tem que ser totalmente pessoal. Atividade. Leia o texto na íntegra, na sua apostila, e reflita a respeito dos trechos comentados. Qual ícone, a favor, contra ou neutro, representa a sua opinião a respeito do que se afirma nos trechos? Explique sua posição, apresentando argumentos para defendê-la, porque vocês já sabem que quando eu tenho uma tese, uma defesa, eu preciso de argumentos que a sustente. Não posso só colocar que eu sou a favor da ideia, ou fico neutra, não concordo nem discordo, fico em cima do muro, ou sou contra. Eu tenho que me embasar em ferramentas, em argumentos plausíveis e sólidos para que o outro do outro lado, ele consiga entender o meu pensamento. Ok? Vamos refletir? Olha o tanto de jovens com celular, com a tecnologia às mãos.
Com a internet, acessada por computadores pessoais e por telefones celulares, os estudantes dispõem de uma quantidade incalculável de informações. Isso é verdade. Nesse sentido, hoje é muito mais fácil pesquisar e realizar trabalhos escolares do que há alguns anos. Com certeza, antes o que nós tínhamos? Nós tínhamos os dicionários, nós tínhamos os livros didáticos. Hoje nós temos essa ferramenta importante, poderosa, porém que nós temos que saber utilizá-la com parcimônia, com critérios, que vocês vão ver agora. Mas essa facilidade pode ser enganosa. A grande quantidade de textos, dados, documentos e imagens disponíveis, um estudioso se refere a esse fenômeno como pandemia de informações. Nós estamos tendo a pandemia do Covid-19. Por que pandemia? Porque ela abrange todo o território e outras nações. Aqui fala também, utiliza esse termo, pandemia. Mas pandemia do quê? De informações, porque são muitas informações. Exige do pesquisador algumas competências bem desenvolvidas, principalmente as capacidades de ler criticamente. Então, nós temos que ser críticos quando nós lemos. Não podemos absorver toda a informação. Nós temos que saber selecionar e organizar essas informações. Muitas vezes os usuários se esquecem de que computador e internet são apenas meios, instrumentos, que não substituem nosso trabalho, a nossa inteligência, nossa cultura e nossa sensibilidade. Então nós temos o quê? Que filtrar. Nós recebemos tantas informações e muitas das vezes nós passamos, nós compartilhamos essas informações sem saber se são verídicas. Ah, professora, mas o que nós podemos fazer para ter certeza se aquele assunto, se aquela informação, aquela notícia ela é verdadeira? Nós temos que ir a fontes confiáveis e não sair por aí compartilhando algo que pode ser prejudicial ao próximo. Ok? Para isso nós temos que ter o quê? O que fala aqui? Uma sensibilidade. Nós temos que ler criticamente. Não é ler e absorver do jeito que está. Nós temos que ir filtrando o que é realmente importante e o que não é. Bom, nós acabamos mais essa videoaula. Peço para vocês em casa observarem o material de vocês, darem uma lida, estudarem, fazerem as atividades propostas, tirarem as dúvidas com o professor de vocês, ok? E por hoje é só, fiquem com Deus, um forte abraço.